Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados, eu quero também, nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada mãe e parabenizar as mães pão da vida, né? Para nós é uma alegria. Confesso para os irmãos que eu não estava pensando em vir hoje aqui. Sarinha tinha me convidado para vir para o culto. Mamãe, vamos, só tem eu de filha hoje em Mossoró. E eu disse, não, vamos para a minha congregação. Mas aí pastor Chico passou uma mensagem, tá com a vozinha um pouco rouca, e seria ele o ministrante, e eu, para acalmar o coração dele, disse, não, meu filho, fique tranquilo que eu vou. Mas Deus tem os seus caminhos, né? E eu quero, nessa oportunidade, parabenizar cada mãe, louvar a Deus por todos aqueles, né, que pela bondade e misericórdia de Deus tem a sua mãe. Eu dizia para Joatan ontem, né, antes de ontem, ele em dúvida o que é que ia comprar para a mãe dele. Eu disse, meu filho, quem tem mãe é um privilégio. Não, porque assim, né, não, vamos ali. E enquanto vida você tiver e você puder fazer tudo que você tiver em condições, faça por sua mãe. Esse é o meu conselho para todos que têm mãe, porque é uma bênção que é uma joia tão rara que a gente só percebe quando ela não está mais, né? Por mais que você valorize a sua mãe, por mais que você tenha amor, apego, carinho, honre, mas você só vai saber realmente, completamente o valor dela no dia que ela não tiver mais, né? Então fica aqui a nossa gratidão a Deus. Amados, vê o meu coração, um texto na palavra de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico e depois em Eclesiastes. Levítico capítulo 24, verso 2, e depois a gente vai lá para Eclesiastes 9 e 8. Levítico 24, verso 2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Agora vamos para Eclesiastes 9, verso 8. Está escrito assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Amados, o sábio Salomão, escrevendo esse texto, ele nos dá uma ordem expressa. E a ordem era: em todo tempo resplandeça, seja alva as tuas vestes. E nunca, o termo nunca significa, em hipótese alguma, falte o óleo sobre a sua cabeça. Na cultura judaica, a importância do óleo é muito grande. A oliveira, ela só produz depois de 17, 18 anos. E o solo para produzir essa oliveira, ele tinha que ser arado, fertilizado a cada primavera. Portanto, a cultura de ter este óleo era uma cultura não apenas milenar, mas era uma cultura que era passada de geração a geração. Os judeus, eles nunca usavam óleo em tempos de calamidade, eles nunca usavam óleo em tempos de luto, mas o óleo, ele era usado em ocasiões específicas.
em festividades, em rituais, era usado em cosmético, na culinária, e também havia uma época em que esse óleo era permitido usar, que era na preparação de funeral. Nós vamos ver que a Bíblia nos mostra que os israelitas, eles eram proibidos de danificar a oliveira. Era tão importante a cultura do óleo para o povo judaico, que quando tinha as leis de guerra, se você quiser saber bem direitinho o que é as leis de guerra, você precisa ler Deuteronômio capítulo 20. E uma das coisas que era regida, que fazia parte das leis de guerra, era exatamente não danificar a oliveira. Se você chegar em Deuteronômio 20, verso 19, diz assim: quando sitiares uma cidade por muitos dias, porque naquela época os exércitos eles se acampavam, eles formavam um cerco para que houvesse ou uma entrega ou uma rendição da cidade, ou então eles fossem minando as forças, porque as cidades, elas eram, em geral, elas eram muradas. E para poder passar suprimento, alimento, água e as demais coisas para a população, passavam pela porta da cidade. Então, quando o exército sitiava a cidade, ele também suprimia a capacidade dessa cidade de ter água, de ter alimento, de ter à disposição os animais. Então, era uma tática de guerra sitiar as cidades. Porém, Deus, sabendo que da guerra eles tinham essa prática de rodear e sitiar a cidade, Deus criou, dentro da lei de guerra, Deus criou a preservação das árvores. Se você ver Deuteronômio 20, 19, diz: quando sitiares uma cidade, por muitos dias pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado. Porque dele comerás, pelo que não o cortareis, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem para que sirva de tranqueira diante de ti. Deus disse: olha, você tem muita maneira de você vencer uma guerra. Você já está sitiando a cidade. Mas uma coisa eu preciso deixar claro para você, Israel. Quando você sitiar uma cidade, você não pode meter um machado no arvoredo. E isso era uma cultura muito forte, porque quando se preservava o arvoredo, automaticamente a oliveira era preservada. E se a oliveira fosse preservada, isso quer dizer que haveria óleo. E se houvesse óleo, havia também para o povo alegria. Havia para o povo esperança. E hoje não é diferente na vida do crente. O crente, ele precisa desse óleo. Irmã Aparecida, hoje, como é que esse óleo funciona? Naquela época era o óleo da oliveira. Era preciso que os olivais, eles fossem mantidos. Mas na nossa atual conjuntura, a presença do Espírito Santo faz parte deste óleo na vida do crente. Aleluia! A falta de óleo para se ungir era um sinal grave, era um sinal de castigo. Por que é que Deus fazia com que o povo preservasse o arvoredo? Porque sempre que faltava óleo dentro da cultura judaica, eles sabiam que estavam debaixo de castigo. Deuteronômio 28 e 40 diz: em todos os termos tu terás oliveira, porém não te ungirás com óleo. Sabe o que Deus estava dizendo? A oliveira vai estar ali, a planta vai estar ali, mas como castigo meu, não vai ter o fruto. Então sempre que Deus ia castigar a nação, Ele evitava que houvesse a oliveira, que houvesse o azeite, que produzisse o óleo.
E a presença deste óleo, quando ele era abundante para Israel, era símbolo de prosperidade, era símbolo de alegria, era símbolo de riqueza. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 39, verso 2, diz assim: e Ezequias se alegrou com eles e mostrou a casa do tesouro e os melhores ungüentos. Lembra quando Ezequias recebeu a embaixada lá de Babilônia? A Bíblia diz que ele mostrou a casa dos tesouros e mostrou também os melhores ungüentos e todo o armamento. Então, a presença de óleo abundante. Por que é que um rei, ele se preocupava em mostrar naqueles dias, em mostrar esses ungüentos, que a Bíblia faz questão de dizer que Ezequias mostrou os melhores ungüentos? Por quê? Porque o óleo era sinônimo de alegria, de força, de prosperidade, de riqueza. Por isso que Ezequias mostrou para o rei de Babilônia a presença da casa dos ungüentos, né? Então a presença do óleo era sinônimo de alegria para o povo judeu, e é também sinônimo de alegria para o povo crente. É inconcebível, por isso que Salomão escrevendo disse: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, nunca falte a presença do Espírito sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, o azeite, também chamado de óleo, era símbolo desta alegria. Nós encontramos ainda Salomão dizendo em Provérbios 27, verso 9, que o óleo e o perfume alegram o coração. Aí cá com os meus botões: se o óleo e o perfume alegram o coração, isso quer dizer que um crente que tem óleo na vida, ele também tem a presença de Deus no coração, permeando, enchendo de forma abundante de alegria. Aleluia. Sempre que você olhar para um crente cheio do Espírito Santo, você vai ver a presença da alegria. É impossível ser cheio do Espírito e ser um crente resmungão. É impossível ser cheio do Espírito e ser um crente ingrato. É impossível ser cheio do Espírito e ser um crente murmurador. Por quê? Porque aonde o Espírito de Deus está, a alegria habita. Aleluia. A presença do céu reina. Aleluia. O salmista no Salmo 45, verso 7, ele diz: o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu não sei o que é que os teus companheiros usufruem, mas para você eu quero dizer que você tem óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Mas o meu companheiro tem uma conta poupança recheada, mas o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Mas o meu companheiro tem um carro de última geração, mas o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Mas o meu vizinho tem um emprego melhor do que o meu, mas o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Mas a minha amiga da repartição de trabalho, ela tem um salário maior do que o meu, mas o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Aleluia. E muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, na nossa batalha diária, na nossa sociedade capitalista e competitiva, a gente olha para a vida de A, olha para a vida de B, acha que fulano está bem, acha que fulano está melhor. Bem está a gente, bem está a igreja, bem está o crente fiel, porque o mundo lá fora não tem o
o óleo de alegria que você tem na sua vida. Passa luta? Passa. Tem desafio? Tem. Tem levante? Tem. Tem perseguição? Também. Tem embate? Tem. Mas qual é a diferença, irmã Aparecida? Eu pensava que quando eu viesse para a igreja, ia ser somente maré mansa, sombra e água fresca. Minha filha, isso aí é conto de carochinha. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você comprou uma briga com o inferno. E quem compra briga com o inferno tem que saber que precisa de couro grosso para enfrentar. O apóstolo Paulo tão sabiamente diz: a nossa luta não é contra a carne quanto sangue. Sabe o que é que ele estava dizendo? A nossa luta não é só contra a natureza humana, não. A nossa luta é contra principados, é contra potestades. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, para que nós víssemos nesta noite quantos foram arregimentados pelo inferno para te paralisar, para neutralizar a sua caminhada, para tirar a alegria de você chegar. Mas você chegou, mas você está aqui. Aleluia. É a luta truando e você dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, eu sei que a resposta vai chegar, eu sei que ele vai acalmar este mar, eu sei que ele vai acalmar essa tempestade. Oh, aleluia. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Talvez você não tenha, mulher, a bolsa cara que gostaria. Talvez você não tenha o carro bom que gostaria. Talvez você não tenha a reforma da casa da forma como gostaria. Talvez você não tenha o emprego que gostaria. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem um bocado de gente lá fora, com carro, casa, dinheiro no banco, tudo desesperado, em tempo de se jogar lá de cima do 8º andar, 10º andar. O que é isso? É mostrando claramente que dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra a alegria da qual nós estamos falando aqui. Eu estou falando para você entender de uma alegria que o mundo não tem, de uma alegria que o mundo não sabe, de uma alegria que a igreja usufrui. Chega de manhã, tem alegria. Chega de tarde, tem alegria. No meio da luta, com alegria. O furacão se levanta, mas com alegria. Avá, Suríbia. O óleo, ele marcava presença nas festividades judaicas. E também não apenas nelas. No Egito, durante as festas, os convidados, eles eram ungidos, eles eram perfumados com óleo na chegada. Vocês receberam um convidado e passar óleo na porta de chegada. Era você dizendo: a minha casa está lhe recebendo com alegria. Aleluia. Nós vamos ver que lá no jantar onde Jesus estava lá em Betânia, o evangelista Marcos falou sobre isso, João também falou sobre isso. No jantar que Jesus estava em Betânia, a Bíblia diz que estando ele assentado em Betânia, Marcos capítulo 14, estando ele na mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Todos os evangelhos dizem que esse nardo
era puro e era de muito preço. Em outras palavras, era especial e era caro. E que isso quer dizer? Que para Jesus a gente só deve dar o que é especial. Para Jesus a gente só deve dar aquilo que nos custa. Eu gosto muito da passagem bíblica quando Davi foi punido por Deus por ter feito o recenseamento de Israel, que ele chega na eira de Ornão Jebuseu e ele resolve edificar um altar para o Senhor. E quando Ornão vê o anjo com a espada desembanhada, Ornão fica tão apavorado que diz: eu te dou os bois, eu te dou a madeira, eu te dou tudo. Ele disse: não é assim que eu quero. Eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite para dar um sacrifício agradável a Deus, um culto onde a gente sabe que a presença dele é o melhor deste lugar. A presença é melhor do que o louvor, a presença é melhor do que a fumaça, a presença é melhor do que o ar, a presença é melhor do que o jogo de luz, a presença é melhor do que o equipamento de som, a presença é melhor do que toda a tecnologia. O que nos faz estar aqui é porque a presença dele nos atrai. Oh, aleluia. Davi sabia que para oferecer algo a Deus não poderia ser qualquer coisa. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher trazia um vaso de alabastro. Sabe o que é um vaso de alabastro? É um vaso de um mármore. Uma das vezes que eu estive em Israel, eu passei por um túnel de alabastro. É um mármore requintado, do melhor tipo de mármore que existe. Essa mulher trazia não apenas um unguento mais caro da época, mas até o vaso que ela colocou unguento era um vaso de destaque. Oh, aleluia. Ora, se a gente tem aquela preocupação quando vai dar um presente para alguém, a gente quer comprar algo que agrade, a gente tem cuidado com a embalagem, a gente tem cuidado com o arranjo. Agora eu imagino aquela mulher sabendo que estava levando, aleluia, um óleo para ungir. Não era qualquer um, é um óleo para ungir aquele que é filho do dono da terra, do céu, do mar, aquele que manda em cima, que manda embaixo. Nesta noite você veio aqui para saber que tudo pode faltar, mas se o óleo do Senhor, a alegria do Espírito Santo estiver na sua vida, ela vai ter diferença. Essa mulher quebra o vaso e lhe derrama, aleluia, esse óleo sobre a cabeça. E a Bíblia diz mais, diz que o ambiente foi perfumado. Sabe por quê? Você já viu uma pessoa com óleo, como ela perfuma o ambiente? Tudo fica mais bonito perto da pessoa que tem o óleo, sim ou não? Pode ser a irmãzinha mais simples da igreja, mas se ela tiver óleo, até uma paz do Senhor dela é diferente, sim ou não? O sorriso dela é diferente, sim ou não? A maneira dela lhe abraçar é diferente, sim ou não? Aleluia. O que é isso? A presença do Espírito de Deus. Aleluia. É ela que faz a diferença. E o que me chama a atenção é que o quebrar deste vaso, o despejar deste unguento, essa atitude tão simples, teve uma repercussão tão grande. Deixa eu dizer aqui uma coisa, deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Tem coisas tão simples que você está fazendo e você nem imagina que vai ter repercussão na eternidade. Às vezes é alguém lá na sua rua que nem aceitou Jesus ainda, mas você passa por aquela pessoa e você diz: fulano, Jesus te ama.
É tão simples, mas você nem sabe o que isto pode ocasionar na eternidade. Era apenas uma mulher, era apenas um vaso. Jesus era mais um convidado na casa de Simão o leproso. Mas a atitude simples dessa mulher ganhou uma notoriedade tão grande, que quando a gente chega no capítulo 14 de Marcos e verso 9, Jesus diz: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde for pregado este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Não era uma mulher trazendo um carro, uma Porsche para Jesus. Não era uma mulher trazendo uma Trailblazer. Não era uma mulher trazendo um carro de última geração para Jesus. Não era uma mulher trazendo... Era uma mulher trazendo o nardo puro da época, o melhor que ela tinha para oferecer. E essa atitude Jesus honrou de tal maneira que Jesus disse: aonde for pregado no mundo este evangelho, aleluia, glória a Deus. Até hoje tem gente pregando sobre esta atitude. Deixa eu dizer uma coisa: tem coisas que você está fazendo no dia a dia, na sua repartição de trabalho, lá no meio daquela vizinhança idólatra, que você não sabe, mas está repercutindo. O inferno está se levantando porque está repercutindo. O inferno está estribuchando porque está repercutindo. Mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: permaneça fazendo, permaneça crendo, permaneça despejando o olho, porque esta atitude será reconhecida. Oh, aleluia. Alguém censurou aquela mulher e disse: como é que essa mulher derrama um óleo caro desse? Para que esse desperdício? Deixa eu dizer uma coisa: toda atitude nossa vai ter apoiador e opositor. Toda. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando aqui. Toda atitude nossa vai ter apoiador e vai ter opositor. Vai ter gente que vai dizer muito bem, prossiga, e vai ter gente que vai dizer: mas para que essa besteira? Para que essa arrumação? Para que isso? Para que essa maneira de querer ser santo desse jeito? Para que essa maneira de querer estar louvando desse jeito? Para que esse negócio estar no bolsinho todo dia? Para que essa arrumação? Aleluia. A atitude era nobre, mas teve alguém que disse: para que esse desperdício? Agora venha cá. Você já viu alguém que investe no reino ter desperdício? Você já viu alguém que investe para estar agradando a Jesus ter desperdício? Meu filho, quem resolve agradar a Jesus não tem desperdício, só tem vitória. Quem resolve dar o melhor para Jesus não tem perigo de ficar envergonhado. Pelo contrário, aquilo que chamaram desperdício, até hoje, quem chamou de desperdício já foi esquecido. Mas até hoje, quem investiu na presença de Jesus está sendo lembrado. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma atitude reconhecida, aleluia. Quando Jesus sondou o coração, porque ao contrário do que muita gente pensa, Jesus ainda sonda coração, viu? Jesus sonda coração, viu?
Com Jesus não tem historinha de dizer, fazer que nem Sara, que recebeu os anjos lá na tenda e riu. Aí os anjos disseram, por que ela riu? Ela disse, não ri não. O anjo disse, você riu. Você riu. Tem uma turminha aí que quer fazer igual a Sara. Pensa o mal e quer negar de Jesus. Está preparando o complô e está pensando que Jesus não está vendo? Está preparando a situação e está achando que Jesus vai deixar isso dessa forma? Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer, vai ser desmanchado. Porque Deus não trabalha com complô. A casa precisa estar unida. O arraial precisa estar palmilhado, santificado e apresentável na presença de Deus. Tu tá achando que Jesus é Genésio? Tá achando que Jesus vai engolir essa papinha? Ó, irmã, eu vou dizer a você assim, né, irmã? Porque assim, para você orar, para orar que nada, você está fazendo é para fuxicar mesmo. Confessa teu pecado, aceita e deixa Deus transformar, mudar, limpar, nivelar, purificar. Que a surimi, que a... O óleo era garantia na época de que? Lâmpadas acesas. Se não tivesse óleo, lembra lá? Evangelho de Mateus capítulo 25. Aquelas virgens perderam o cortejo com o noivo porque estavam com as lâmpadas apagadas. O óleo era a garantia de que as lâmpadas estavam acesas. Você está achando que o Espírito Santo vai ficar teimando com você, vai ficar tentando trabalhar, por isso que a Bíblia diz, não extinguais o Espírito de Deus. Porque tem gente que o Espírito Santo fala com ele uma vez, fala com ele 2 vezes, fala com ele 3 vezes, e ele fica fazendo cara dura e coração endurecido. Vai chegar uma hora que teu espinhaço vai ser quebrado de uma maneira que ou confessa ou morre. Irmã Aparecida, que palavra difícil. E quem disse que eu prego o que é fácil? Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Evangelho é rendição. Evangelho não é simplesmente lotar a igreja e dizer vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer. É não, meu filho. Evangelho é vou me render, vou me quebrar, vou deixar Jesus mudar a história, vou deixar Ele transformar o caráter. Eu quero ir para o céu, eu vou estar na presença de Deus com alegria, com óleo. Tem óleo aí, meu irmão? Tem óleo aí, minha irmã? Bate quem está no seu lado e diga aí, tem óleo? O noivo está chegando, tem óleo? O noivo está vindo aí, tem óleo? Rava, surimi que houvesse. O noivo está chegando, não vai dar tempo de comprar azeite. A hora é agora, abasteça a lamparina. A presença do óleo era símbolo de vigilância. Por isso que Deus diz em Levítico 24: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro. Oh, aleluia! Eu quero é puro e batido. Não pode ser peneirado, não, é puro e batido. Não pode ser arrumado, não, é puro e batido.
Sabe o que isso significa? É que a azeitona, ela tinha que passar na prensa. Solta óleo se tiver prensa. Aí tu, alecrim dourado, tu não quer passar luta. Quando Jesus começa a arrochar o parafuso, já começa, eu estou pensando que eu não vou mais para a igreja não. Vem não, para tu ver. Vem não, para tu ver. Se não vai ficar pior. Se com Jesus você já está se torcendo, sem Ele você se quebra. Alei, que assou. Quando tinha azeite, eu conheci uma prensa de azeite lá em Israel. Ou a astora grande, de pedra. Os sacos cheios de oliveira, a pedra em cima e uma espécie de como que fosse assim uma madeira grande que a gente antigamente chamava nas casas que botava, cumieira, para imprensar. Dali saía o azeite. Sabe o que é que Deus me ensina? Na hora da prensa, na hora do aperto, na hora que você dobra o joelho e que sai aquela lágrima sincera, é azeite. É azeite. Oh, aleluia. Na hora que você se quebranta e diz, Deus, mude a minha vida, é azeite chegando. Na hora que você diz, Deus, transforme a minha história, é azeite chegando. Na hora que você diz, Deus, eu não posso continuar dessa forma, é azeite chegando. Nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer, tem azeite sendo liberado, tem porção de azeite sendo colocado aqui, está disponível. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso que as virgens, quando perceberam que estavam sem azeite, elas disseram, dai-nos do vosso azeite. Tem como não, meu filho. A minha experiência, ela é minha. Ganha a tua. A irmã Aparecida, mas a senhora gosta tanto de contar os testemunhos? É, conto porque vivi. Mas tu tá achando que foi assim, é? Foi num passinho de mágica, tu tá achando que tinha uma fadinha chamada Sininho, que chegava e tocava aquele pim e a bênção chegava? Não, minha filha. Tem crente que acha que aquela fadinha chamada Sininho chega e toca e pá, a coisa acontece. Vai pro joelho, vai pro jejum, vá para a rendição, vá para a oração, aleluia. Porque é que hoje nós estamos vivendo dias de uma igreja tão subnutrida, de crentes tão fragilizados, qualquer coisinha está querendo deixar a casa do Senhor, porque não tem vida com intimidade com Deus, e quem não tem raiz, qualquer tempestade derruba. Mas nesta noite eu estou te convidando a ser enraizado em Deus e a receber o azeite que Ele tem para a sua lamparina. A presença do óleo, além de ser garantia de vigilância, aleluia, também era garantia de cura. O óleo não apenas ajudava as luminárias para iluminar o ambiente, mas na casa que tinha óleo, se alguém aparecesse ferido, tinha cura. Eu vou repetir para você entender. Na casa que tinha óleo, tinha cura. Oh, aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 6, ele diz, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã senão feridas, inchaços e chagas. Imagina aí como é que estava esse corpo. Feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas e nenhuma delas amolecidas com óleo. Sabe o que é que Isaías estava dizendo? Pode ter inchaço,
pode ter ferida, pode ter chaga podre, mas se houver óleo, vai ter cura, vai ter restabelecimento, vai ter vitória. Nesta noite o Espírito de Deus adverte: abra o teu coração para receber óleo, porque onde tem óleo tem cura. Lembra do que aconteceu com aquele viajante, que ele encontrou o bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. A Bíblia diz que aquele bom samaritano atou-lhe as feridas com azeite e vinho, ou seja, com óleo e vinho. Por que se usava óleo e vinho? Porque era a presença, aleluia, do óleo, que era a causa da cura. O óleo, ele tem propriedades curativas, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 6 e verso 13 diz assim: e eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava, aleluia, glória a Deus. A gente vai ver que lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, Geazi, o moço de Eliseu, ele foi atacado de lepra. Por quê? Porque ele tomou vestes, aleluia, do leproso Naamã, e tomou vestes e também recebeu óleo indevidamente. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia. O óleo que é seu, ele serve para você e para o alcance da sua casa, mas eu preciso ter a minha reserva. Eu preciso ter minha reserva. Irmã, ore por mim. Posso lhe ajudar em oração, mas você precisa ter a sua reserva. Irmã, me apresente em oração. Posso apresentar, mas você precisa ter a sua reserva, a sua experiência com Deus. Irmã Aparecida, e o que representa uma cabeça com óleo? Salomão disse: sempre sejam alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Uma cabeça com óleo tem alegria. Oh, aleluia. E quando eu falo em alegria, deixa eu aqui abrir um parênteses para me contar esse testemunho, porque quando eu abro esse parênteses, Deus tem alguém específico para falar. Nonato, meu irmão, não era crente, maçom, e ele não gostava de crente. Hoje, graças a Deus, é crente. E eu me lembro que uma certa vez eu cheguei na casa de mamãe e eu vinha cantando um corinho. E quando você me vê cantando, você que seja um corinho, qualquer pedacinho de hino, pode ter certeza que eu estou transbordando de alegria, porque eu canto pouco e ruim. E eu vinha cantando um corinho. Quando eu chego no portão da casa de mamãe, ele estava. E ele já tinha dito que não gostava de crente. E ele olhou para mim e disse: que alegria é essa? Eu disse: Jesus, do alto da cabeça até o dedão do pé. É Jesus. Ele olhou para mim e disse: pede a esse teu Jesus para se encontrar comigo. Eu disse: negócio fechado. Oh, aleluia, glória a Deus. Comecei a orar e Jesus marcou o encontro. O que é que eu quero dizer nesta noite? Alguém na tua casa, no meio da tua parentela, que vai ser alcançado pela alegria do Espírito de Deus que está na tua vida. Ele vai ver alegria, ele vai ver graça, ele vai ver fé, ele vai ver transbordar de Deus, e ele vai se render, porque ele vai entender isto. O que mais acontece com a cabeça que tem óleo? A cabeça que tem óleo, ela tem empatia. O que é empatia, irmã Aparecida? Eu me coloco no lugar do outro. Eu sei que o outro está fragilizado e eu me avalio. Será que eu não estaria fragilizado na situação que ele está vivendo? Aleluia, glória a Deus. Ele tem empatia. Aleluia. O que mais acontece com a cabeça com óleo? Ele tem amor. Aleluia. É impossível um crente dizer que ama se ele não tiver o Espírito Santo na vida. Quem nos faz amar
é o Espírito Santo. A gente não tem capacidade de amar, mas o Espírito Santo, ele nos faz amar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contar a vocês algo que eu vivi agora, sexta-feira, antes de ontem. Fui fazer um exame lá no Wilson Rosado. E quando cheguei no Wilson Rosado, quando eu cheguei, já fui tomando um susto. Por quê? Porque tinha 3 carros da penitenciária de segurança máxima. Quando eu entrei, o povo estava tudo alvoroçado, porque tinha tanto soldado que parecia até que estava quase empatando com o número de gente que tinha para ser atendido. Era tanta gente armada, homens armados. Armado mesmo, fazer que na história, com arma assim que dava quase um palmo, os canos da arma. E eu entrei e vi naquela arrumação, eu pensei comigo mesmo, eu digo, rapaz, um negócio aqui deve ser alguém muito perigoso. Porque era soldado, era muita gente. E tudo alerta, tudo vigiando. E aí eu tive que tomar um contraste para poder fazer uma ressonância. Estou eu lá na sala do contraste. Mas que contraste! Deus tem hora que nos pega até no contraste. Estou eu tomando aquela medicação, quando de repente lá vem um moço. Um moço, mas era um homem assim, dos seus 40 e poucos anos, alto, bem parecido. Ele veio de frente e os guardas tudo, uns andando de costas olhando para ele e outros andando atrás dele. Quando eu olhei, era exatamente o interno. Quando eu bati o olho nele, eu estou dentro do contexto de que ninguém ama se o Espírito Santo não fizer amar. Quando eu bati o olho nele, na mesma hora o meu coração foi inundado. E Deus falou assim para mim: você vai dar uma palavra para ele. Eu falei, vou nada, tá brincando. Aí Deus falou, você vai... Eu cá comigo, isso é coisa da minha cabeça. Esse homem vai para outro canto, o atendimento dele é outro, e eu vou me sair daqui. Que nada, irmão, ficou o homem lá na porta. Só que quando eu saí fora, fizeram o acesso para poder eu tomar o contraste na sala. Quando eu saí fora, tinham colocado ele de frente para a parede. O camarada era tão perigoso que ele não podia olhar para ninguém. De frente para a parede. Ele de frente para a parede, algemado. 2 soldados desse lado, mais 2 desse outro, mais 4 assim. Quando eu saí fora, quando eu pisei no batente já para ir para a sala para fazer o exame, o Espírito Santo disse, ele está aí. E você vai falar para ele. Eu olhei para o homem da tropa e falei, eu posso falar com esse moço? Aí o homem disse, infelizmente a senhora não pode. Mas o que era, minha senhora? Eu disse, eu sou crente, eu tenho uma palavra de Deus para a vida dele. Aí ele olhou assim, o chefe da tropa olhou assim. Aí disse, mas a senhora não pode olhar para ele, e nem ele pode olhar para a senhora. Eu falei, não tem problema, eu falo daqui. E naquele momento que eu comecei a falar, irmão, eu fui inundada por uma compaixão que eu tenho 40 e tantos anos de crente. Poucas vezes o meu coração foi inundado por uma compaixão, por uma misericórdia tão grande. Eu disse, moço, eu não lhe conheço. Eu não sei o seu nome, mas eu sei que você está me escutando. E ele de costas, eu disse, moço, eu quero dizer que eu sirvo a um Jesus que muda a história. Eu sirvo a Jesus que muda o teu trajeto. Eu sirvo ao Jesus que muda completamente essa rota. Moço, Jesus tem o poder de entrar na tua vida, de libertar você, de mudar essa história. Não permita que Satanás te leve para o inferno. Há uma outra vida que Jesus tem para você. Na hora que eu comecei a falar, ele de frente para a parede, estava de cabeça levantada, abaixou a cabeça. Quando eu olho, o guarda que estava do lado direito dele, baixou a cabeça com os olhos lagrimejando. Eu disse, moço, Jesus muda a história. Eu estou falando porque eu sei, e ele tem a capacidade de fazer isso na sua vida. E fui liberando a palavra ali. E quando terminei, eu disse, muito obrigado, e saí. Só que eu achava que eu tinha saído dali e estava terminado. Irmãos,
Quando eu cheguei na sala, saí chorando pelo corredor da Wilson Rosado. E quando eu cheguei na sala para fazer o exame, a moça olhou para mim e disse: está tudo bem com a senhora? Eu falei: tô. Ah, tá tudo bem. Ela olhou para mim e disse: é porque a senhora está chorando? Eu falei: não, minha filha, não tem nada a ver com o exame não, é outra coisa. Aí ela disse: o que foi? Eu disse: não, porque eu vi um moço preso ali e Deus me deu uma palavra para ele. É coisa de crente, minha filha. Ela disse: pô, então deite aqui. Quando ela botou o capacete lá, que eu tinha que entrar com um capacete, que eu estava chique, eu tinha que entrar com aquele negócio, ela botou aquele capacete e botou eu lá naquele túnel. Eu fiquei, irmã, 20 minutos chorando, fazendo o exame, chorando. Ela disse: está aqui isso aqui para a senhora apertar se a senhora tiver alguma fobia, e vai demorar em torno aí de uns 20 minutos. Eu tirei aquele tempo todo chorando. Quando terminou o exame, me levantei chorando, fui para o trocador, me troquei chorando, cheguei lá na sala onde Joatan estava chorando, saí de dentro do Wilson Rosado chorando. Mas o que é isso? Ninguém ama se o Espírito Santo não colocar para amar. Nesta noite, eu digo para a igreja: na cabeça que tem óleo, vai ter alegria, vai ter empatia, vai ter amor. A cabeça que tem óleo tem comunhão. Como é que tu quer dizer que tu tem óleo sobre a cabeça, se vive intrigada, aponta um, aponta outro, aponta isso, aponta aquilo, nada tá bom, tudo tá ruim, sempre tem um defeito, sempre. Nesta noite o Espírito de Deus nos declara: receba óleo. Vai deixar Satanás fazer unir na sua cabeça? A sua cabeça, meu filho, é para receber óleo. Não é ninho de Satanás não, viu? A sua cabeça é lugar de repousar óleo. Não é ninho de Satanás não. O Espírito de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me revela. A tua cabeça é para repousar óleo. Oh, aleluia. Tem óleo aí? Tem óleo aí? Aí deixa eu dizer, quando eu cheguei lá fora, na calçada chorando, entrei dentro do carro chorando, Jatan saiu dirigindo comigo chorando. Foi assim ou não foi, amor? Eu chorando. Me lembrei até da mãe do camarada, que ia chegar o dia das mães, um caba está aqui preso, aquela mãe não recebe abraço. Gente, o Espírito de Deus bota você para amar quem você nunca imaginou. Quando eu fui chegando lá fora, na Wilson Rosado, eu cheguei para o rapaz e falei: moço, qual é o nome desse interno que está aí? Ele olhou para mim. Um dos soldados, eu disse: a gente não pode dizer. Eu disse: eu preciso do nome dele. Aí ele disse: para que a senhora quer? Eu digo: porque eu preciso ficar orando por ele. Deus me deu uma palavra lá dentro para ele e eu preciso ficar orando por ele. E ele disse o nome, que claro que eu não vou dizer aqui, até porque a lista do nome dos internos, ele chamou o chefe dele, que estava do outro lado da porta, disse: ela está precisando do nome. Aí eu disse: então ele é muito perigoso. Ele disse: ele é um cara altamente perigoso do comando vermelho. Mas quando Jesus quer alcançar, ele alcança do comando vermelho, do preto, do amarelo, do encardido, do lilás. Jesus muda a história, Jesus muda a cor, Jesus muda o ambiente, Jesus muda. Ele é a mudança da humanidade. Jesus muda. Oh, aleluia. Aonde tem óleo, tem o quê? Tem discernimento. Já viu o crente comendo papinha? Tudo que Satanás bota na frente dele, ele fica comendo papinha, achando que é sem ser. Toma entendo. Pede ao Espírito de Deus para te dar discernimento.
Aleluia. Discernimento. A cabeça que tem óleo tem autoridade. Não tem atrevimento, tem autoridade. É diferente. Qual é a diferença? É porque o atrevimento você fala na força da carne, mas a autoridade você fala na direção do Espírito. E quando o Espírito manda você liberar, ele se responsabiliza em agir, em cumprir, em transformar, em fazer. Na cabeça que tem óleo tem equilíbrio. Que história é essa? Não, comigo eu vou é na bala. Então tu tá precisando de tu entrar na tropa do Zorro. Não é na tropa de Jesus, não. Na tropa de Jesus não se resolve na bala, não. Na tropa de Jesus se resolve na oração. Na tropa de Jesus se resolve no jejum. Na tropa de Jesus se resolve no joelho, no quebrantamento. Na tropa de Jesus é diferente. Tem hora que a gente quer resolver na bala, não é não? Não é assim? Aleluia. O que mais? Na cabeça que tem óleo tem identidade com o céu. Aleluia. Eu não sou uma Maria, vai com as outras. Quem quiser fazer, faça. Eu tenho um dono, e o dono que eu tenho manda na minha vida. O dono que eu tenho manda na minha história. O dono que eu tenho manda nas minhas finanças. O dono que eu tenho manda na minha boca. Eu tenho um dono. Que história é essa de crente fazer o que quer, o que dá na venta? Tá igual uma irmã que uma vez, já era dirigente, e ela chegou na congregação e ela estava meio zangada com as irmãs, ela muito apurada. Olhou para mim e disse: qualquer dia eu pego esse microfone e eu digo umas coisas aqui. Eu digo: pegue lá na sua casa. Aqui na casa de Deus não. Casa de Deus não é lugar de desabafo. Casa de Deus é lugar de contar as grandezas dele, as maravilhas dele, o agir dele. Aleluia. O que mais acontece numa cabeça que tem óleo? Tem ousadia, tem coragem, tem fé, tem postura. Você já olhou para aquela irmãzinha tão simples? Aleluia. Ela é tão simples, as coisas dela é tão simples, mas quando ela abre a boca, algo fala alto ao seu coração. O que é isso? É a presença do óleo, é a garantia que vem do céu. Nesta noite, Deus quer liberar sobre a tua vida uma experiência com este óleo. Irmã Aparecida, eu estou aqui, mas eu estava em tempo de agir do jeito que eu queria fazer. Faça não, minha filha. Eu sei que tem hora, a gente é nordestino, né? Tem hora que a gente quer puxar assim, né? O nosso nordestinês, mas Jesus domina da região sul, norte, nordeste, sul, sudeste. Jesus domina em cima no céu, embaixo na terra. Jesus tem o equilíbrio e o freio. Oh, aleluia. Sabe qual é uma hora que eu me alegro? E quando é que eu percebo que eu sou crente? É quando eu me deparo com uma situação que eu tenho coragem para fazer do jeito que eu queria. Eu tenho coragem, mas o Espírito Santo não deixa. É nessa hora que eu percebo que eu sou crente. Oh, aleluia. É nessa hora que eu percebo, sabe? Quando você olha assim, você olha para a criatura, você diz: Jesus, se essa criatura tivesse me encontrado lá atrás, quando eu não tinha Jesus, pense do espalhafato grande. Não dava certo não, mas eu te louvo porque tu mora na casa. Eu te louvo porque tu libera óleo. Eu te louvo porque tem transformação. Eu te louvo porque tem mudança. Minha filha, Jesus tem um freio de mão que o camarada pode estar intempestuoso, mas quando Jesus puxa, trava as 4 rodas, até o step que está na mala fica preso. É por isso que eu sou apaixonada por Jesus.
Dá para você olhar para quem está do seu lado dizendo assim: e aí, Jesus já deu um freio desse na sua vida? Já deu, Jesus já deu um freio desse já, meu filho, na sua vida. Já deu um freio desse na sua vida, minha irmã. Aleluia. Na hora que ele der esse freio, é a hora de você dizer: obrigado, Jesus, eu sou crente. Obrigado, Jesus, porque eu não fiz besteira. Eu quero lhe convidar agora para ficar de pé. Nós vamos orar. E nós vamos orar de dupla. Pega aí a mão da sua irmã, do seu companheiro, se for o seu marido. Meu irmão, pega a mão do seu irmão. E nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, nunca deixe faltar este óleo sobre a minha cabeça. Essa oração é uma oração de rendição. Jesus, eu abro para ti áreas da minha vida. E eu preciso que tu entre nelas. Aleluia. Porque o Espírito Santo, sabe, ele tem um penacho. Estou trazendo aqui no sentido figurado. Ele tem um penacho que quando ele passa esse penacho, a poeira vai embora, a teia de aranha vai embora, a vontade própria vai embora. E ele domina. Ele domina. Você está diante do Deus que é dominador. Oh, aleluia. Eu me lembro de uma situação que eu vivi. Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Daqui a pouco eu estou orando com vocês. E eu estava contando para uma irmã. Eu estava contando numa sala para uma irmã. Falando para ela: mulher, essa noite eu tive um sonho com uma cobra disfarçada. Essa cobra, ela fingia que era uma folha de um milharal. E quando eu chegava, que eu ia pegar aquela folha de um milharal, se transformava em cobra. E eu estava contando para a irmã na sala, quando de repente entrou alguém mais cru do que tudo e me enfrentou naquela sala. E quando ela me enfrentou, eu disse: Jesus, chega aqui. Quando eu permaneci debaixo do óleo, quando ela saiu, a irmã que estava na sala disse: irmã Aparecida, olha aí o sonho que a senhora teve com a serpente. Quem era que dizia que essa criatura tinha coragem de fazer isso aqui, irmã Aparecida? Mas, irmã Aparecida, quem vê a senhora de seu jeitão, eu achava que a senhora ia perder as estribeiras. Mas a senhora se manteve, irmã Aparecida. Se eu já lhe admirava, agora eu estou lhe admirando muito mais. Eu digo: não fui eu não, minha filha. Fui eu não. Tu não queira saber o que passou aqui com vontade de eu fazer com ela. Fui eu não, minha filha. Fui eu não. Foi ele. Não fui eu não. Foi ele. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer de púlpito as minhas mazelas. Sou frágil, sou fraca, mas sou rendida. Aleluia. Sou fraca, sou dependente. Aleluia. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Que se houver dependência, haverá transformação. Se houver dependência, haverá mudança. Se houver dependência, haverá óleo sendo derramado. Deus quer derramar tanto óleo sobre a tua cabeça, para que alguém da tua parentela olhe e diga assim: foi Deus que fez isso. A mudança só pode ser Deus que está fazendo isso. Oh, aleluia. Alguém vai chegar e vai dizer assim: mas como ele mudou? Aleluia. Ele mudou porque aonde tem espaço, o Espírito de Deus opera. E nesta noite você vai dizer: Senhor, eu me rendo. Oh, aleluia. É uma oração de rendição.
E eu quero que você curve a sua cabeça e nós vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Há uma igreja que precisa. Há uma igreja que depende. Há um povo que escolheu, mesmo fraco, estar na tua presença. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus de propósito, o Deus da palavra, o Deus que faz o que o homem não pode nem sabe fazer. Entra nesta situação, muda este quadro, libera a porção deste óleo sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva, inunda nesta noite. Que ele, que ela sejam inundados pela tua graça, que a tua presença seja sentida, que a tua presença gere mudança, transformação, mudança de rota, mudança de postura, mudança de trajeto. Deus, ninguém é forte se tu não fortalecer, ninguém vence se tu não der vitória. Nós estamos aqui, dependentes de ti, desejosos que a tua mão esteja sobre nós. Visita os teus filhos. Os nossos parentes precisam ser atraídos pela tua graça na nossa vida. O cheiro do unguento, do nardo puro, precisa ser derramado dentro de casa. É na casa onde este perfume tem que estar. E nós te pedimos que este perfume esteja na casa. E nós já te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. A vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós,